Justamente, eu pensei em fazer uma entrevista homenagem ao Celso de Mello, porque ele é Uhum, o membro mais antigo do STF, ele está saindo esse ano e tem um papel de protagonismo muito forte que ele está ocupando nesse exato momento, né? Porque, afinal de uhum. contas, nesse momento ele está decidindo se torna público ou não o vídeo da reunião ministerial. Então, assim, o ponto de partida dessa nossa conversa é um pouco esse, é a gente explorar um pouco a persona do Celso de Mello. No livro vocês colocam sobre o Celso de Mello em trechos diferentes. Vocês comentam que em 30 anos de tribunal ele não deixa arestas. Uhum. Vocês se referem aos votos dele como votos técnicos e eruditos. Vocês Uhum. falam em um senso de institucionalidade nos votos dele. Uhum. Uhum. Então, afinal de contas, o Celso de Mello ele é impecável mesmo? Não, como todos, enfim, a natureza humana não permite essa condição de impecável, né? Mas o Celso, o que é extraordinário nele, enfim, que essa questão ele inventou o nome decano para o Supremo. E é uma coisa que é regimental lá, assim como a presidência é rotativa a cada 2 anos, enfim, não tem nenhum charme, nenhum sex appeal nessa condição de presidente do Supremo, diferentemente dos Estados Unidos, onde o cara é nomeado, passa por uma sabatina para isso, e é um mandato eterno, Chief Justice lá, né, nos Estados Unidos. E o decano é uma questão regimental aqui, sempre foi uma coisa meramente burocrática, ou seja, quando havia a substituição do ministro mais antigo, o segundo na linha de antiguidade herda esse título, né? Mas assim, por tanto tempo ele se tornou é o mais antigo e por tanto tempo esteve associado a uma questão, enfim, sempre uma decisão correta, mesmo em momentos tensos, ou seja, não necessariamente que seja a voz das ruas, algumas vezes contra-majoritário e tudo mais, mas o que é extraordinário na condição do Celso é que ele revestiu a palavra de decano de um conteúdo, assim, uma musculatura que não é mais meramente burocrático. Hoje o decano faz parte, essa palavra faz parte aqui do nosso imaginário, da crônica política, do noticiário, do Twitter, do feed de notícias. Eu estava olhando agora há pouco, né? Então, assim, inúmeras ocorrências com o nome de Celso de Mello no Twitter, aí é decano, decano, ou seja, as pessoas, enfim, isso foi incorporado. E foi incorporado porque ele prestou, a partir da sua conduta, ou seja, o prestígio, o prestígio ao nome e à condição. É. Indo à sua pergunta, não, nem todo. Essa infalibilidade, enfim, né, aquela questão papal quase, mas ela vai depender do ponto de vista. Em algumas houve ocasiões, houve inúmeros casos, né, em que quando ele, enfim, ele interveio em um determinado processo, a reação das ruas foi a pior possível, né? Em outras vezes, assim, ao longo do mensalão, ao longo do julgamento da Lava Jato e tudo mais, né? Ou seja, dependendo da perspectiva, ele estava pode ter sido considerado uma decisão ruim. Mas o que acontece? Sempre mais importante, ele nunca, ele é muito menos sensível à gritaria da arquibancada. Isso a gente pode perceber e, lógico, como todos, assim, ele sente a pressão, mas ele consegue se blindar um pouco disso. Ele tem essa característica, ele é um ermitão quase, então ele não participa das festas de Natal aqui dos ministros. Ali é um clube, né? É um clube sofisticado, é um clube de 11 com pouquíssimos sócios, um country club, né? Assim, da elite, a nata, né? Da nata, né? Mas ele não é aquele sócio chato, antigo, né? Enfim, então você tem almoço de vez em quando, um ministro mais político, ele tenta reunir para criar aquele espírito de corpo ali, aquele grupo, né? E o Celso não participa, a festa, o amigo oculto, o Natal, enfim, ele não vai, né? Então, mas o que isso significa? Ele tem uma exposição
muito menor. O Scalia, o presidente, enfim, não presidente, mas um ministro da Suprema Corte americana, ele dizia: com a familiaridade vem o desrespeito, né? Ou seja, isso na defesa que o Scalia fazia lá nos Estados Unidos, das sessões secretas, daquela, uma conduta assim, menos entrevistas, enfim, né? Que é um modelo americano, né? Mas aí o Celso tem isso, né? Então ele é mais recluso, não quer dizer que ele seja inacessível, e há momentos-chave que ele está lá, está em cima, está pagando para ver, ele dá a decisão, ele solta a nota, né? Mas então ele tem um saldo, um vetor resultante ali de acertos assim que é extraordinário, né? Muito em função que assim desse personagem que ele é, né? É do personagem, ou seja, a seriedade. Então, voltando à origem da sua questão em relação se está sempre certo, não. Mas quando está errado, dependendo da perspectiva, você tem uma adesão àquela, você tem um respeito àquela decisão, certo? Olha, bacana. O Celso foi contra aqui ou a favor acolá, mas é uma decisão que está bem fundamentada, é uma decisão que não foi para atender explicitamente interesse A ou B, é uma decisão que, enfim, nesse sentido, né? Não que isso ocorra, tá? Estou dizendo de uma forma grosseira, né? Qual o balanço que você faz da passagem dele pelo tribunal? Cara, ó, eu faço assim, eu acho extremamente positivo, né? Então, resgatando um pouco, não só a imagem, o simbolismo da questão do decano, mas a questão assim, a institucionalidade, o Supremo é um bicho novo nesse nosso zoológico institucional aqui. Quando eu digo novo, 20 anos, assim, não tem 100 anos, não são os militares, as Forças Armadas. Forças Armadas têm 120 anos de institucionalidade, né? O Supremo, embora, enfim, vem desde o Império, da primeira Constituição, mas esse Supremo mais recente, pós 88, a Constituição de 88, né? Ele é um bicho recente no zoológico. E o Celso, ele ajudou a dar um formato, porque, no meu entendimento, assim, em momentos críticos, ele trouxe meio que faz um freio de arrumação, sabe? Para todo mundo sentar no ônibus, você dá aquela brecada para todo mundo ficar sentado no ônibus, e ele falou, olha, é hora de parar o jogo, e ele faz aquele freio de arrumação, quando ele leva, dando exemplo prático e menos retórico, né? Menos metafórico. Quando ele fala, quando ele solta uma nota em relação aos militares, a um posicionamento militar, quando ninguém está fazendo isso, ele fala, pera lá, eu sei o que passou, eu sei o que foi a ditadura. Eu sei que não é papel dos militares em relação a isso. Enfim, seja um tweet do general Vilas Boas, enfim, então comandante do Exército, uma manifestação mais recente, né? Agora, nesse inquérito agora, enfim, nesse que ele está conduzindo a relatoria dele lá no caso Bolsonaro, do caso Moro, né? Quando ele pede para ouvir os três generais simultaneamente, pressupondo não é que ele tem um parti-pris, um viés, mas é porque a rotina processual é isso, né? Que eles sejam envolvidos, pressupondo que possa haver uma combinação, e estabelece que o não comparecimento é debaixo de vara, é porque a condição de testemunha assim diz. Então, assim, ele não privilegiou nem foi além da lei. Mas é uma coisa que deixou as pessoas agastadas. Mas qual a importância disso quando ele age assim? No meu entendimento, ele reforça a institucionalidade e o poder do Supremo como o árbitro dessas questões, né? Então, esse papel dele, eu acho assim, eu realmente eu acho extraordinário, né? Você vê, você olha o Celso, vê a decisão, e é uma coisa que a gente fala no livro, é que tem aquelas situações assim, quando o bicho está pegando, assim, ou é um mensalão, ou é uma votação da segunda instância, ou quando você vai, ou quando nós tivemos ali na história recente, a gente teve afastamento do presidente da Câmara, a gente teve prisão de senador no exercício do mandato, né, que foi o Delcídio. Enfim, ele sempre vem e ele sempre tem uma palavra, olha, vamos respeitar a Constituição. Ele faz um arremate
que alguns dizem, olha, não é brilhante, mas ele é sempre muito intenso. Quando eu digo um brilhante, é no sentido, dependendo sempre do parâmetro, ou seja, é aquela coisa despojada de citações de autor americano, alemão, ele não vai pronunciar uma palavra em alemão, mas ele vai fazer uma síntese histórica do momento muito precisa, e que não é por acaso que, quando a gente vê as edições do telejornal, na internet, ou de frases nos jornais, né, o Celso sempre tem uma palavra muito importante. Né? Ele pode não ter o charme ou a capacidade de comunicação que o Barroso, a Carmen, que fala "cala a boca, já morreu", mas, assim, desenvolvendo aquele parágrafo grande, aquela fala dele grande, ele dá um recado que as pessoas compreendem e falam, olha, o caminho é por aqui. Então, eu acho que, assim, teve um papel extraordinário, vai ser uma sucessão muito difícil, né? Só antecipando um pouco, você tinha mencionado logo no início da introdução da nossa conversa, que ele sai, sim, ele sai, porque, enfim, tem a expulsória, né? É a questão da idade, 75 anos em novembro, né? Então, é por isso a saída. É que é outra característica do nosso tribunal, que, enfim, sempre guardando como parâmetro, como referência, como comparação dos Estados Unidos, que lá é vitalício. O cara vai com 90, 92 anos, enfim, e aqui não, né? Então, por isso você tem essa substituição dele, essa aposentadoria, e vira ministro aposentado, né? A gente ainda vai voltar nessa substituição, mas puxando ainda pela história do Celso, quais seriam assim os melhores e os piores momentos dele nessa passagem, na tua opinião, pelo Supremo? Olha, a questão da segunda instância, enfim, não achei que foi um grande momento pela pressão que ele exerceu, embora, do ponto de vista formal, né, estava correto. Falou, olha, isso é uma ação de controle concentrado de constitucionalidade. Ela não tem nome na capa, como diz o ministro Marco Aurélio. É uma tese, né? Enfim. Então ele falou, vamos botar. E, assim, era uma questão que atendia, né, que era uma questão Lula, naturalmente, né? Então ele fez uma pressão muito grande, operou nos bastidores, né? E se expôs muito naquele momento, né? Eu acho que você tem que ter, assim, eu acho que ele é muito sensível e ele é muito sagaz quando ele observa o cenário político, né? Mas talvez ele observe, que eu estou dizendo, isso é uma virtude que ele tem, ele observe no cenário macro, as grandes forças ocorrendo. E talvez o varejo ali da política, até pela essa característica de ermitão, mas que o ministro do Supremo também tem que estar sensível, você não pode se distanciar sempre da opinião pública, enfim, você tem que ter uma certa coerência, se imbricar. Você não é um espelho dessa vontade de rede social, mas você tem que estar um pouco relacionado, se relacionar um pouco para se imantar de legitimidade, né? Para o Supremo ele ter arrastar, se magnetizar de legitimidade. Aí nesse caso específico, eu achei que, enfim, no meu entendimento, acho que ele se expôs muito ali, e era inegável que aquilo tinha se tornado um processo Lula e era impossível dissociar, dizer vamos votar, e vamos decidir, e eu acho que não era o time correto. Agora, quando ele, enfim, faz a defesa cara, liberdade de expressão, assim, a gente está, olha, uma decisão maravilhosa que eu acho que, assim, ninguém deu muito, não teve um grande, enfim, barulho agora, mas é recente, coisa de uns 15, 20 dias agora, esses grupos de manifestantes para Bolsonaro, eles propuseram, não, eles convocaram uma reunião, uma passeata em frente ao Supremo, né? Seria no sábado, né? Enfim, a oposição, o partido político, alguém entrou lá tentando proibir. Aí o Celso falou, o ministro Supremo, que ia ser alvo dessa manifestação, ele falou, não, vamos permitir, não, a liberdade de expressão ela tem que ser garantida. Depois vamos adequar o que aconteceu ali com a realidade. Depois a gente vê, enfim, o que é passível de sanção ou não. Mas assim, ele tem um núcleo ali de princípios que é muito forte.
essa questão de liberdade de expressão dele, eu acho muito importante, muito importante. Esse é um assunto que é um tema que eu acho que ele volta e meia trata, e eu acho que ele tratou com grande felicidade. Não teve, enfim, como a convocação, a manifestação não ocorreu, ou não bombou, como a gente diz, não estava lotada e tudo mais, né? Não teve maior visibilidade. Mas foi uma decisão importante que mostra esse Celso, né? Mesmo com a faca, entre aspas, no pescoço, ele paga para ver. Ele falou, não, paga para ver sempre moldado ali dentro do esquadro da Constituição. Paga para ver, no sentido, eu quero, faça a manifestação, vá para as ruas. E foi assim, marcha da maconha, ou seja, vai marchar a favor da maconha, vai marchar a favor da liberação da maconha. Eu acho que esses são momentos felizes dele, do Celso, em defesa da liberdade de expressão. Teve também racismo e homofobia, né? Sim. Que era uma coisa de equiparar os crimes, né? Sim. Ele, aí, nesse caso específico, ele divide o palco ali com Barroso, com os demais, né? Enfim, mas foi ele é engraçado, embora seja o decano, ele não é um conservador no mau sentido. Ele é conservador quando estabelece as conquistas, ou seja, faz a defesa das conquistas realizadas, né? O conservador no sentido clássico, né? Mas ele está na vanguarda ele está sempre na vanguarda dessas questões de costume, né? É engraçado assim, a gente vê uma pessoa, um senhor lá, enfim, é o mais velho do Supremo hoje, mas sempre na vanguarda. Chega na homofobia, seja na liberdade de expressão, seja a marcha da maconha, racismo, eu acho que ele está sempre na vanguarda. Ou seja, quando eu digo a vanguarda, no sentido, no consenso social que nós estabelecemos. Falou, olha, precisamos avançar nesses aspectos como civilização. Aí, isso ele está sempre na vanguarda. Eu acho é uma coisa bacana isso. Assim, a idade não o torna não é a vanguarda do atraso, nem o torna o cara, enfim, o ministro mais conservador da casa, né? Com relação ao governo Bolsonaro, onde ele tem ficado? Olha, eu acho que ele diria que é linha de frente anti-governo Bolsonaro. No sentido, não, mas falando sério, não no sentido de uma oposição política. Isso não transparece nele, mas a partir do que ele julga ser a violação de princípios, né? Então isso incomoda muito. E toda aquela normalidade do caminhar das instituições. Quando ele vê muito milico, muito militar, e digo isso à vontade, sou filho de oficial general, estudei em colégio militar, né? E assim, cara, quando ele vê muito, assim, ele fala, cara, isso não está certo, né? Aí ele solta uma nota, as decisões, né? E assim, eu vejo, assim, embora ele não está tendo tanta visibilidade porque passou por alguns problemas de saúde, né? Então ele tá em São Paulo, né? Neste momento, você vê que ele está muito mais, e já é da personalidade dele, mas assim ele está muito menos visível, não é? Nós temos a pandemia, nós temos o isolamento necessário, né? Enfim, mas mesmo assim eu vejo ali como linha de frente, como diria os milicos, infantaria, ou seja, se vier um cabo, um soldado, o Celso vai estar lá, né? Politicamente, você acha que ele tem um lugar? A gente consegue situar ele politicamente ou é mais complexo? É mais complexo. É mais complexo, mas vamos eliminar, vamos por exclusão. Petista ele não é. Isso a gente sabe, então a gente já elimina o espectro. Petista e não é o PT em si, mas o PT pelo que o seu núcleo ideológico representava. Aí a gente já pode colocar os satélites, sem subordinação. Não estou dizendo que os outros partidos são satélites do PT, mas estão ali no mesmo centro de gravidade ali. Aí PSOL, então ele não está nesse campo. Não é o campo dele. Não é o campo dele, né?
Então, por outro, aí, assim, então a gente já tira desse. O governo Bolsonaro, eu acho que ele tem se posicionado, como a gente estava conversando há pouco, né, enfim, ele é um crítico e, pelo menos as informações que nós dispomos, né, de não do governo em si, ou do personagem, da personalidade, tá? Deixar claro, não é isso, não é uma animosidade, assim, não tem nada. Violação dos princípios, né? É aquilo. Então a gente já tira ele da outro extremo ali, né, dos intervencionistas. Então ele vai se acomodando ali naquele meião, né? Meião que não é centrão, porque ele já colocou muita gente na cadeia, né? Ajudou, né? Então é assim, é naquele meio ali, né? Vocês falam numa ironia peculiar dele. Qual que é a ironia peculiar dele? Não, assim, é mais da conduta, assim, é um personagem assim, você precisa decifrá-lo, né? Então a gente sempre, a ironia, assim, eu fui repórter do Vinho, do Mino Carta, né? Ele disse que no Brasil você não pode ser irônico que ninguém entende, né? Então assim é uma coisa meio indecifrável ali, né? Mas você vai conhecendo aos poucos e vai decifrando o personagem. Pegar um pouco. O, o, tem algum hábito, mania digno de nota, assim? Ah, cara, só um momentinho, vou beber água aqui, só um momentinho. É, ele é assim, não é lenda urbana. Não, cara, não é lenda urbana. Ele adora McDonald's. E isso é fato. Isso é fato. Então, muito antes de se tornar uma celebridade, você teve um momento de celebrização dos ministros do Supremo. Isso acontece com o mensalão, né? Sim. Enfim, Uma você tem uma transmissão cobertura pela TV, né? pela TV, enfim. E, opa, tem um julgamento importante acontecendo, nunca tantos poderosos foram ali para o banco dos réus, enfim, que negócio é esse que está acontecendo? Você teve uma atenção especial. E o ministro Celso, ele ia de fato no shopping, quando as livrarias existiam e quando existiam nos shoppings, né? Ele realmente comia McDonald's e ficava em praça de alimentação. E até hoje, ele pede drive-thru, pede iFood de McDonald's. Não é lenda, apesar de recomendação médica. Outra coisa, e que assim, é impressionante, é o café, né? É um café assim viscoso, denso, não sei como se faz. Você deve saber, é tipo um café turco, mas assim, ele é muito forte, né? O que é engraçado, assim, até uma parte que a gente Café escreve no servido no livro, gabinete dele, isso. é o servido no gabinete. E ele mesmo diz isso, que é movido a cafeína. Então ele é um addict, né, de café e muito, muito forte. Daquele de Como deixar que é? marca de batom. Visualmente, como que é o gabinete dele? Não, assim, eles são muito semelhantes. Assim, um ou outro tem algum traço de personalidade, enfim, né? Então, os gabinetes, assim, eles são espaçosos, acho que quase uns 400 metros quadrados, né? E eles se dividem em antessala, sala do juiz auxiliar, né? E cada um tenta imprimir a sua marca, né? O que é curioso lá. O ministro Barroso tem um cristal que foi o João de Deus que deu, né? Ou seja, estava lá até recentemente, né? O João de Deus, do posto médio, né? E a ministra Carmen, o do Gilmar é legal, o do Gilmar ele tem as charges, o Gilmar lida muito bem é couro curtido, lida muito bem com a crítica ali. Então tem charges dele, molduradas, camisa do Santos, que ele é santista fanático. Agora o Celso é uma coisa mais conservadora, são os livros, parece aquela de escritório de advogado antigo, né? Que você não sabe se aqueles livros são de madeira ou é verdadeiro, né? Porque as coisas muito bem arrumadas, né? Muito bem arrumadas, os tomos todos ali, você fala, não é possível que esteja tudo ali, né? Mas são, assim, a Constituição do Império, ele adora a história, né? E ele é um conhecedor profundo, né? Então tem as constituições todas, enfim. Mas é uma coisa meio sóbria, assim, é tipo, enfim, como ele ali, é uma coisa sóbria, né? Ele tem uma relação com a Carmen Lúcia, que é uma relação mais estreita entre eles, né?
Ele, assim, é uma relação não só com a Carmen, mas assim, acho que com os ministros de uma forma geral, né? Assim, como ele tem aqui o privilégio de fazer o arremate, né? Porque ele é o último a votar, né? E então ele sempre é um fator de atração. Quando você tem temas polêmicos ali, temas chave ali, você vai nele, né? E e a Carmen é uma delas, né? E é engraçado, né? Isso ele nos mostrou. A Carmen, muito antes de ser ministra, publicou um livro, né? E fez uma dedicatória a ele, ao ministro, ao Celso de Mello. Então, ele tem guardado no gabinete. Eu não diria que ela é estudante, mas é procuradora lá em Minas, né? Então, tem uma proximidade, enfim, sim, tem uma diria que não saberia qualificar se é uma amizade, mas tem uma proximidade gentil entre ambos, né? Isso até o meu parceiro no livro, o Felipe Recondo, né? Que é do Jota, né? Uma apuração, né, dele, inclusive, entre outras, né? Enfim, o livro, assim, o Felipe Recondo e eu fizemos o livro, né? Esse que você estava se referindo no início, né? E que ela manda pão de queijo para ele, enfim, né? Sabendo que ele é alguém que transita aí pelos esses hábitos alimentares, né? Então ela manda um pãozinho de queijo à noite, porque ele fica, né? É outra coisa que quando, enfim, eu espero que isso retorne logo, né? Tanto pelo supere esse período de isolamento enfim, com a pandemia e que ele venha saudável e permaneça até o último dia lá. E ele fica até de noite, ele é um madrugador, ele é aquele que vara à noite, né? Escrevendo e tudo mais, né? Então, mas sim, ele tem uma... Mas ele virou essa atração, que eu digo, voltando ao raciocínio de ser o último a votar, as pessoas... Porque ele vai dar aquela palavra final, ele vai dar aquele arremate, ele vai fazer aquela síntese, ele vai expressar aquela mensagem do voto, né? O presidente, que de fato é o último, é quem faz a ementa lá. Mas aí algumas vezes entra a questão técnica, se foi aceito ou não uma arguição no início. Enfim, a ementa ela se torna um pouco mais complicada, ela é menos charmosa, ela tem menos eloquência do que esse último voto do Celso. Então, esse último voto do Celso ele tem essa importância, né? Então, as pessoas o procuram, os ministros o procuram. Ele tem a interlocução dele é boa com todos os ministros? Ou com quem é mais, com quem é menos? Não, assim, ele é uma pessoa, assim, ele é muito gentil e tem porque assim, o Supremo ele é marcado lá pelas pauleira, né? Então a gente teve assim brigas assim enfim, Pois é. cara, briga para valer. Então o ministro, o Marco Aurélio, né? É, inclusive disse que é inimigo de morte do Gilmar. Já se falou em duelo, ou seja, é uma coisa assim, cara, eu não acredito nisso, em duelo. Sim, então estou dizendo para você ver, são 11, é um grupo pequeno, são pessoas absolutamente respeitáveis, mas você fala em duelo, fala em morte, né? Você teve a briga do Barroso com o ministro Gilmar, você teve do ministro Joaquim com Lewandowski. Então, ele tem uma urbanidade e, então, assim, em geral, ele tem esse grupo ele costuma atrair, por confiança, discrição, ele costuma ser um ponto de referência, né? Não vou estabelecer uma escala Richter aqui de amizade, de enfim, quem é quem, mas é uma pessoa que transmite confiança, é um agregador e tenta dar uma solução que seja boa para o conjunto, lá, para o colegiado, que eles chamam, né? Agora, tem as suas peculiaridades. Você acha o Supremo perde muito com a saída dele, né? Eu acho sim. Bastante, bastante. Principalmente no momento assim, a gente vive um momento problemático, a gente vive um momento de tensão, não só aqui, assim, quando você olha lá nos Estados Unidos, o Justin Roberts, assim, cara, está acontecendo uma coisa estranha lá também.
não é comum que os ministros, que o Chief Justice, assim, que é o presidente lá da Suprema Corte, né, se manifeste. E volta e meia ele está se manifestando em relação ao Trump. Um senador de oposição, de republicano ou de oposição, enfim, ele está tendo que se manifestar, né? Então, quando eu digo momento tenso, eu acho que é um pouco dessa, embora a nossa tenha uma característica especial, mas dessa correnteza global aí de desafios às instituições, desafios às coisas consolidadas, desafio à ciência, desafio ao Supremo, desafio, né? Então, né, nesse sentido, o Celso é um anteparo, ele é um dique ali, falou, olha, aqui não, gente. Né? Então, eu acho que ele era um momento, é um personagem certo, que eu acho que seria interessante que ficasse mais tempo, mas isso não vai ocorrer por causa enfim, do impedimento constitucional, né? Ele tem que se aposentar, né? A saída dele vai mudar o jogo muito fortemente, talvez, né? Ou não? Eu não sei se muda, porque são 11. Aí você tem um indicado do Bolsonaro. O que a gente tem hoje, vamos supor, muda o jogo em relação a quê? A gente tem em relação à política ou em relação a uma agenda de costumes, em relação ao que o Barroso chama de processo civilizatório do Supremo. Né? Em relação à política, eu acho que você já tem uma maioria formada lá de tentar resistir enfim, alguma arbitrariedade, algum gesto autoritário, né? Algum decreto. Acho que isso e o indicado do presidente Bolsonaro não faria distinção, não alteraria muito esse jogo, né? Agora, costumes, restabelecendo uma normalidade, vamos supor, e essa agenda voltar com novos temas, enfim, aí é claro que o indicado do presidente ele pode, aí é que é um jogo mais parelho ali, né? Você pode alterar sim, mas aí a ver, né? Cada caso a ver, né? Ô Luiz, acho que não, tinha mais uma coisa, o amigo de Tatuí, né? Ah, isso é muito legal. Cara, é extraordinária essa história. É extraordinário. É extraordinário. O que acontece? O amigo Tatuí, o ministro Celso, ele é de Tatuí, aí no interior de São Paulo. E ele tem um amigo que ele e muito diligente, assim. Eu andei vendo as edições dos jornais. Ele fazia jornal Integração, se eu não me engano, né? E é o diretor do jornal, né? Acho que é proprietário, diretor do jornal, um jornal local, né, da cidade, né? E o Celso, que é engraçado, o Celso, várias notícias que seriam assim, cara, a mídia toda, os jornalistas, os fuçadores, os repórteres investigativos gostariam de ter aquela informação, muitas vezes informação não protegida por sigilo, né? Mas informação de bastidores, enfim, ele vai lá e passa para o amigo de Tatuí. Então, tem um caso que isso aí o pessoal dando Google vai acertar, que é uma troca de mensagens dele com então o ministro Moro. Cara, que era uma coisa assim era o ministro Moro com o ministro Celso. Naquela crise que se supunha que o ministro Moro ia fazer um pit stop na justiça para ir para o lugar do Celso. Só que criou grande constrangimento pela indelicadeza. Como é que você já está falando na minha substituição que se eu estou aqui vivo, operante, e vou continuar trabalhando até meu último dia, né? Então, esse era o climão que se formou. Aí o ministro Moro, ele mandou uma mensagem acho que foi o WhatsApp, mandou uma mensagem para o ministro Celso, grande, não sei o quê, enfim, dizendo que não alimentava aquele tipo de boato, que o respeitava. Aí o ministro Celso dá aquela prensazinha e falar muito bem, vai cumprir seu dever, não sei o quê. Mas, assim, o que eu quero dizer? Esse tipo de comunicação privada entre dois grandes personagens da República, isso aí era objeto de desejo de vários jornalistas, naturalmente. Mas quem deu furo foi o amigo dele de Tatuí, porque ele repassou as mensagens. Enfim, isso aí naquela ocasião, isso ia ser manchete de jornal, qualquer jornal. Do Estadão, da Folha, do Globo, enfim, dos grandes jornais do Valor, né? E ele passou para o amigo Tatuí. Eu acho que nem foi manchete, acho que tem que ver isso, né? Mas mostra um pouco, mas é um pouco isso dele. Ele volta às origens, à aldeia dele, e realmente ele vai a Tatuí
ele não é uma lenda, assim, ele frequenta, não sei agora a questão de saúde, enfim, tudo mais, né? Mas que ele frequenta Tatuí, enfim, mantém relações de amizade, né? E é engraçado que é uma amizade desinteressada, não é com grandes advogados, não é uma amizade genuína da cidade de tempo de garoto, né? É uma coisa assim admirável nesse aspecto, né? Que não assim não é assim, um presidente de multinacional que volta e meia está aqui no gabinete dele, sabe? Não é o cara que se tornou político, deputado, que é e volta e meia, não. São pessoas da cidade, né? Assim como esse jornalista, né? Ô, Luiz, eu acho que o assunto Celso, assim, o tema da entrevista era esse mesmo, então o recorte era esse, acho que o tempo também é mais ou menos esse que eu tenho É, usado para o canal. é. Mas eu queria Uhum, tirar uma casquinha de você. uhum. O epílogo do livro de vocês é maravilhoso. Eu estou achando até que depois da entrevista eu vou ler ele para as pessoas. Sabe? Ele é muito bom, ele é muito esclarecedor. O STF são seus integrantes, suas decisões, a integridade de seus argumentos, o comportamento que se espera de magistrados, o respeito coletivo à instituição. Ou os ministros aprimoram o Supremo e com isso fortalecem sua autoridade, ou as tentativas de mudança virão de fora, por lei, pelo descrédito da sociedade ou por tentações autoritárias que aparecem aqui ou acolá. A história, contudo, revela as consequências nefastas de debilitar o tribunal. Floriano Peixoto ameaçou, desprestigiou e esvaziou a corte. Alguns de seus adversários políticos foram presos e desterrados ilegalmente. Na década de 30, Getúlio Vargas criou um tribunal de exceção e baixou a idade de aposentadoria compulsória de juízes para afastar ministros do Supremo. Nos anos 60, 3 ministros foram cassados e outros 2 compelidos a se aposentar. Criticar honestamente o Supremo é um esforço de quem quer preservar e aprimorar a instituição. Apontar seus problemas e vícios não tem por objetivo desprestigiar o tribunal. A crítica pressupõe a existência do STF, com autoridade, legitimidade e força para exercer sua missão. Afinal, não há bom caminho a trilhar sem Supremo.